Oba! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as leituras dos kanjis. Sabendo o significado contido nas formas dos kanjis, adquirimos um conhecimento prévio semelhante a de um chinês que quer estudar a língua japonesa. Ele já sabe o significado dos kanjis e só precisa aprender como ele é lido e usado na língua japonesa. Você pode aprender a leitura kun de cada kanji primeiro e depois aprender a leitura on através de uma série de palavras, pois a leitura on tende a seguir um padrão definido dependendo da composição de palavras. O ideal é que você vá associando as leituras conforme avança nos seus estudos da língua japonesa ou aprofunda sua curiosidade na língua. Esse direcionamento deve ser estabelecido por você conforme sua motivação e objetivos de estudo. Contudo, se você não estiver muito certo de como ligar os seus objetivos de estudo ao aprendizado das leituras de kanji, vamos deixar algumas dicas de por onde começar. Aprenda primeiro a leitura kun. A leitura kun é a leitura das palavras japonesas. Se você aprender a leitura kun, você vai conseguir transmitir uma ideia para um falante de japonês. A leitura desse kanji é ki. Para a leitura ki, a interpretação árvore é uma opção de interpretação para alguém que compreende japonês. A leitura on desse kanji pode ser boku ou moku. Mas para ambas leituras não é possível ter a interpretação árvore sem ter um pouco mais de contexto. Este é o kanji de pessoa e sua leitura kun é hito. Qualquer pessoa que entenda japonês vai associar o som hito ao significado pessoa. Se você disser jin ou nin sem mais contexto, fica difícil saber do que está sendo falado. Se é o jin de divindade ou velocidade, ou se é o nin de ninja ou de Nintendo. É um aprendizado vago e pouco significativo. Aprenda a leitura on dentro de uma palavra. Vimos que aprender a leitura do kanji árvore como moku sozinho não faz muito sentido, mas se você quer ou precisa aprender outras leituras, procure por uma palavra básica que a contenha. Quinta-feira em japonês se diz mokuyobi e se escreve desta forma. Dias da semana são palavras que usamos com muita frequência e é sempre útil memorizá-las pela praticidade que as palavras de referência temporal oferecem. Você aprende uma das leituras on, de árvore, e de tabela pode inferir a leitura on dos kanjis vizinhos. Conhecendo apenas o kanji de quinta-feira, você se torna apto a reconhecer os kanjis dos outros dias da semana e parte de sua leitura. O kanji de pessoa é utilizado para formar gentílicos na língua japonesa, que aliás é bastante simples. Você deve colocar o kanji depois do nome do país. Por exemplo, Japão se escreve com esses dois kanjis. Para falar japonês, é só adicionar o kanji de pessoa depois do nome do país. Neste caso, lê-se Nihonjin. Brasil em japonês se diz Burajiru. Para falar brasileiro, é só acrescentar o kanji de pessoa depois de Brasil. E aqui você já começa a perceber um padrão. Toda vez que o kanji de pessoa aparecer depois de uma sequência de katakana, é muito provável que o conteúdo do assunto tenha relação com a pessoa de alguma nacionalidade estrangeira. E assim você aprende uma das leituras on do kanji pessoa. Monte grupos de kanji com a mesma leitura on. Você verá que muitos kanjis possuem a mesma leitura on. Para diferenciá-los, junte-os em grupos de mesma leitura. Você vai começar a perceber que kanjis que possuem a mesma parte, por vezes possuem a leitura muito parecida. Em níveis mais avançados de estudo, vai perceber que determinados padrões possuem leituras inusitadas e vai poder utilizar este contraste para memorizá-los. Aprenda a leitura dentro de contexto significativo.
É extremamente difícil montar um material com conteúdo significativo que atenda todos os estudantes de língua japonesa. Por isso, o melhor material é aquele que fala sobre coisas do seu dia a dia ou que sejam de seu interesse. A realidade é cheia desses materiais, e a sugestão para aprender leituras de kanji é que você os procure em palavras e contextos que você gosta ou já conhece. Por exemplo, palavras que gosto, palavras que vejo com frequência, expressões idiomáticas, ditados ou aforismas, alimentos, títulos de filme, nomes de música ou títulos de livros. Essas são algumas dicas para você procurar contextos de aprendizagem significativos. Bom, antes de encerrar, vou fazer uma breve explicação sobre 3 termos que aparecem com muita frequência quando estudamos a leitura de kanji. Bom, okurigana. Existem palavras que mudam de forma e palavras que nunca alteram sua forma. Os verbos da língua portuguesa, por exemplo, mudam de forma para mostrar a pessoa que age ou o tempo da ação. Na língua japonesa, os verbos também mudam de forma e as partes que mudam são representadas com hiragana logo depois do kanji. Isso é o okurigana. Vendo o kanji, é possível deduzir o seu significado, mas para saber se é uma fala cordial, uma negação, um pedido, uma possibilidade ou um convite, por exemplo, é preciso reconhecer e interpretar o okurigana. Furigana. Existe um recurso de leitura de kanji chamado furigana, que é simplesmente colocar a leitura dos kanjis sobre ou sob eles em caracteres pequenos. Este recurso é utilizado para facilitar a leitura para crianças e leigos, fazer tradução fonética de palavras estrangeiras para o japonês, esclarecer leituras de kanji poucos usuais ou atribuir leituras criativas. Romaji. O Romaji é a representação da leitura japonesa com caracteres latinos. Existem materiais de japonês que usam o Romaji como furigana na intenção de desenvolver a fala do estudante com mais rapidez. Mas é preciso aprender e se acostumar com a sua leitura, pois difere um pouco da leitura em português.